Bom dia, ouvintes, seguidores, pessoas queridas que estão sempre aqui no Espaço Mulher. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez nesse programa da Roselene, que tem há 28 anos trazido esse programa maravilhoso para você todos os dias, trazendo informações importantes, principalmente para você, mulher, que gosta do que é bom, que gosta de se cuidar, porque aqui a gente fala muito sobre autocuidado. E hoje, nesse friozinho da nossa Suíça baiana, tá cabendo uma touca, né, Mara? Nós estamos recebendo aqui a terapeuta naturopata, Mara, que está aqui com a gente, e ela vai dar um bom dia também para você. E logo, logo nós vamos fazer uma série de perguntas para ela, então fique atento, porque você tem muito a aprender aqui hoje. Como você aprende todos os dias. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. Nesse friozinho, não esquecer de se agasalhar bem, se cuidar, cuidar da imunidade. Um ótimo dia a todos. Mara, muito bom ter você aqui mais uma vez. Já estivemos aqui uma outra vez, né? Sim. Então é sempre um prazer receber você, receber cada um de vocês aqui, ouvintes. Eu espero que vocês aproveitem bem esse programa e mandando um beijão aí para a Rose. Provavelmente ela esteja nos ouvindo ou vai nos ouvir mais tarde. Então, Mara, por que escolher ser naturopata? Conta aí pra gente. Andei pesquisando sobre naturopatia e me encantei muito, porque a naturopatia, ela cuida não da doença, ela cuida da saúde. Então, eu optei a não adoecer, e sim a prevenir doenças, prevenir cirurgias, e tudo isso está dentro da naturopatia. A naturopatia é foco na prevenção. Prevenção, cuidar da saúde. O alimento é remédio, né? Então, a alimentação previne doenças. A alimentação cura. O alimento de verdade é uma quimioterapia natural. Então, me encantou demais. Quando eu vi minha mãe em cima da cama, cheia de dor, e ao lado aquele tanto de remédio químico, eu falei, não, eu preciso mudar isso. Então, optei a começar a estudar naturopatia e fiquei muito encantada. Agora, minha mãe só toma suplementos naturais, transformou a cozinha em uma farmácia natural, está sem dor, fazendo pilates, academia, musculação. É outra mulher. Gente, que coisa linda de se ouvir, né? Eu gosto, inclusive, na última vez que eu estive aqui, estive aí na sua cadeira e Rosna de cá, e ela perguntou por isso, por que eu comecei a me cuidar assim? E eu falei exatamente sobre isso, a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma naturopata da vida. Minha mãe sempre gostou de recursos naturais, né? E eu acho que isso é muito importante, como você falou. O remédio é exatamente a nossa comida, aquilo que a gente coloca dentro da gente. Sim. Então, que seja assim também para você, que você se preocupe com o que você vai comer. E a semana passada eu fui no mercado, eu achei até engraçado, porque agora eu não compro nada sem ler os rótulos. E eu já não consigo mais comprar as coisas que ficam nas prateleiras. É incrível, gente. Sim. Eu comecei a olhar, eu fui comprar um leite de coco. E eu nunca tinha observado naquele leite de coco, que é assim, bem famosinho, eu não vou ficar aqui fazendo propaganda para ninguém, mas eu falei, esse aqui eu nunca tinha olhado o rótulo. E eu resolvi olhar. E quando eu observei tanto produto químico, além do leite de coco, que é só um pouquinho que tem, né? Vários aditivos lá, escondidinho às vezes. Incrível, vários conservantes, goma xantana, espessante, não sei de quê, para ele ficar mais grossinho, você pensar que ele é melhor que os outros. Sim. Então, gente, é impressionante. Então, o que eu fiz? Deixei ele lá quietinho na prateleira, fui para o Ceasa e comprei um monte de coco para eu mesma fazer meu leite Também de faço coco. o meu. Eu mesma fazer meu coco ralado, para assim a gente fazer as canjicas, né? Com Afinal de certeza, contas, com está vindo aí, né? Esse momento junino que a gente acha tanto milho, tanta coisa gostosa. Então, faça a sua canjica, faça seu mingauzinho de milho, que é muito bom. E, se possível, faça sempre com o seu coco. Com né, Mara? certeza. Faça seu leite de coco com a água fervida, bem Sim. quente, bate com o Isso. coco seco. E aquela canjica, aquele arroz doce fica bem mais saboroso. Né? Saboroso sem e causar saudável, danos né? nenhum para a saúde. É muito bom, gente, se alimentar bem, né, Mara? Mas aqui eu trouxe uma série de perguntinhas para você. Uma coisa que eu sempre tive dúvida, o que que envolve realmente a naturopatia?
há muita diferença de homeopatia para nutrologia? Como é que é isso? Nutricionista, naturopata? As pessoas ficam um pouco confusas. Cada um no seu lugar, né? Cada um no seu cantinho. Lugar. Então, todos estudam, né? Aspectos importantes. Tem as técnicas diferentes. O nutrólogo mesmo, ele é um médico já formado. Sim. Né? Aí ele faz a pós em nutrologia. Mas sim. segue as mesmas da naturopatia. Sim. Porém, ele é mais aprofundado por ser médico, né? Então, ele pode mais receitar medicamentos de forma e mais não técnica, só suplementos, né? Sim, sim. Eu só suplementos. Mas o nutrólogo, ele pode também hormônios, né? Repor hormônios sem ser suplementos. E ele aprofunda mais. Sim, sim. Né? Porque ele estudou, né? Tem o seu CRM. E a homeopatia, o corpo ajuda... Eu posso trabalhar com a homeopatia também. Sim. Né? E eu, nutrólogo, tudo pode trabalhar com a homeopatia. Porque é um tratamento complementar. É uma medicina integrativa. Um tratamento complementar a qualquer outro tratamento. Né? Ele estimula o corpo a se curar automaticamente, né? Então, é uma soma sempre, Isso. né, Mara? É sempre um complemento. Um complementa o outro. Eu, com a diferença da nutricionista, eu não posso pedir, quantidades para o meu interagente. Não posso falar assim, é tal quantidade, você pesa, tal e tal. Eu ensino ele a uma reeducação alimentar, a mudança de estilo de vida, a substituição de alimentos. Mas eu não posso dizer a quantidade que ele pode comer. Sim, você tem me ajudado muito. Olha, gente, a última vez que ela esteve aqui, foi feito um sorteio. Eu não era a pessoa que estava entrevistando, ainda bem que eu estava em casa. E fez o sorteio e eu ganhei o sorteio. Qual foi o sorteio? Eu ganhei um acompanhamento com ela. Olha que maravilha. E eu nunca tinha ido a uma naturopata, viu, Mara? Então, assim, conhecer você, conhecer o seu trabalho, ver a forma como você trabalha, tem tudo a ver com o que eu sempre quis, com o que eu sempre pensei, com a forma como eu vejo a vida, a saúde, a alimentação. Então, agregou muito para mim. Então, se você pensa em frequentar um naturopata, aproveite, porque é uma bênção você ter essa orientação do que comer, como comer. Tente não esperar adoecer para você procurar ter uma saúde melhor. Então, é muito importante quando a gente se previne antes. A prevenção é a melhor coisa, né, Mara? A prevenção é o melhor remédio. Não esperar ficar doente. E sim começar a mudança agora, hoje, né? A aumentar aí o consumo de água durante o dia. Água principalmente filtrada, com filtro de barro. Essas águas mineral de galão, água de plásticos, isso faz muito mal à saúde. Inclusive, tem interagentes minhas que ficam me mandando foto. Eu já comprei o filtro de barro e manda a foto do filtro. E eu já me desfiz, agora vou ter que comprar de novo. Já substituí o leite por leite orgânico, já mudei a alimentação. Menina, meu cabelo não está mais caindo pela mudança da água, que era acostumada a ficar tomando aqueles galão, comprava galão mais galão de água, achando que ali estava... Né? E aqueles filtros de carvão ativado que você instala? Ótimo. São bons também, né, Mara? Ótimo. Carvão ativado é muito bom. Então, gente, fique atento aí, né? Como é que você está usando a sua água. E outra coisa, tem pessoas que falam assim, eu não tomo água de jeito nenhum. Eu já falei isso no passado. Porque eu não sinto sede, mas eu me esforço. Eu não tomo hoje menos que 2 litros por dia. Às vezes eu consigo tomar 3. É o ideal. Né? Eu faço um esforço para tomar mais. Isso. Porque agora eu tenho uma Alexa, viu? A Alexa fica, tome água o dia todo. Que maravilha, uma dica aí para todos. Então, ela me ajuda muito nos compromissos e me lembra tomar água. E engraçado é que vai treinando o meu cérebro para tomar água. Eu hoje já consigo lembrar mais. Isso. Mas assim, Mara, eu queria que você dissesse, por exemplo, como é que é, para mim, ser acompanhada por um nutricionista, ser acompanhada por um naturopata, ou eu devo ser acompanhada pelos dois? Parece que você até respondeu isso, né? Cada um do seu canto. Sim. Faz o seu tanto. Eu acho interessante, sim. Até indico, às vezes, algum nutricionista quando me pedem para eu mandar, tipo assim, eu quero ver a quantidade, Mara. Qual quantidade que eu como? Sim. Aí não é da minha ética, né? Sim. Aí eu não posso. Quantidade, realmente, eu não posso. Está fora da minha estabelecer, ética. certo. Então, eu encaminho.
né? Porque a pessoa tem que ter noção também que não Claro. pode extravasar, né, na quantidade. Aí, se ela tiver controle, se não estiver em relação a gramas, quantidades, agora sim. Eu não é falando dos nutricionistas, né? Mas... Eu não se gosto de ficar for- pesando alimento, não. Isso. Mas se for pela reeducação, a substituição, eu aconselho passar por mim. Por quê? Sim. Porque muitas me mostram e tem até aqueles bolachinhas água e sal de mercado. Eu não acho correto. Ali Sim. não está incluso em uma dieta saudável. E elas colocam, né? Biscoitinhos, que às vezes vai margarina, muitas vezes não vai banha de pão. Pão. Aí tem muitas coisas assim que eu sou contra, mas não vamos levar em consideração aqui Sim, agora, claro. né? Mas se quer realmente seguir uma quantidade ou gramas, aí tem que ser a nutricionista. Sim, importante isso. Uma outra coisa, Mara, que eu gostaria aqui de te perguntar, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu como de tudo, Sim. né? Ah, não sinto nada mesmo, então eu como de tudo. Aí, de repente, você chega na fase adulta, começam a aparecer, né? Os probleminhas de Sim. saúde. Por onde começar, né? Em relação à alimentação? O que eu devo cuidar primeiro? O que eu devo tirar? O que eu devo inserir na minha alimentação? Sim. Primeiro, precisa limpar o terreno biológico, né? Primeiro precisa fazer uma desparasitação, uma desintoxicação do organismo, porque o organismo aí já está bem sobrecarregado, o fígado muito cheio de toxinas, então não adianta mudar a alimentação nesse momento antes de limpar. Precisa primeiro limpar. Sim. Aí depois vai substituindo, né? Primeiro retirar as farinhas brancas, açúcar, principalmente refinado, leite, trocar o leite por leite orgânico, porque o leite inflama muito, fermenta muito no organismo. O leite, o glúten, o trigo, ele cria biofilmes de fungos no nosso intestino. Então, inflama muito. Então, precisa limpar de dentro para fora primeiro e ir começando aos poucos, porque já aconteceu de interagente até desmaiar por ter tirado açúcar. Sim. Passa mal, sente dor de cabeça, escurece as vistas, isso é uma questão de tempo. Então, tendo acompanhamento comigo, eu tenho todo já o protocolo, tenho os chás, tem tudo. Suplementação aí é só depois mesmo dessa limpeza. Então, com base nisso, eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder depois do nosso apoio cultural, tá? Certo. Por exemplo, para desparasitação e fazer essa limpeza, você indicaria os óleos essenciais? Sim. Responda depois do apoio cultural. Meu Deus, maravilhoso. Os óleos essenciais desparasitam mesmo. Inclusive, eles eliminam biofilmes, que é a casinha que fica ali, os parasitas. Mas você vai responder logo depois. Certo. O Espaço Mulher volta já. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo. De fazer acontecer. E de não fazer nada. De guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Já pensou em realçar ainda mais a beleza do seu olhar? No Estúdio Marta Cordeiro, somos especialistas em cílios e sobrancelhas, oferecendo diversas técnicas personalizadas para deixar o seu olhar ainda mais marcante e poderoso. Seja para aquele visual natural ou para algo mais glamuroso, a gente cuida de cada detalhe com todo o carinho que você merece. Quer saber mais? Siga nosso Instagram, @Estúdio Marta Cordeiro, e venha descobrir o segredo para um olhar encantador. Estúdio Marta Cordeiro, cuidando da sua beleza com amor e profissionalismo.
Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. O Brasil Atacarejo todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Farinha de trigo tradicional tipo 1 fina, 1 kg, 3,98. Filé de peito de frango congelado Naturabis bandeja de 1 kg, 19,80. Pernil suíno com osso temperado quilo, 16,80. Válidas até 18 de junho. Brasil, Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. A hora de comprar barato é agora, vamos aproveitar. Nacional é o lugar certo, vamos economizar. Tem promoções e muita variedade tem preço baixo como você nunca viu. Só as lojas Nacional tem o crediário mais fácil do Brasil. Essa Nacional. Você está ouvindo Espaço Mulher. Oi, de volta aqui no Espaço Mulher e hoje entrevistando essa terapeuta querida, Mara, que está trazendo para a gente informações muito importantes, mostrando como é bom você procurar ser mais natural e prevenir. Muito importante a prevenção, para que você não espere adoecer para depois cuidar, né, Mara? Com certeza. E falávamos de desparasitação. Sim. Você estava falando da importância e eu te perguntei, os óleos essenciais ajudariam nessa desparasitação? Porque eu já fiz uso deles para isso. Também já, muito. Ele realmente funciona, é natural, faz uma limpeza completa no intestino, ou seja, no tubo gastrointestinal. Porque os parasitas, fungos, protozoários, eles atingem tudo. Então, ele vai a fundo, os óleos essenciais, no fígado, no pulmão, no pâncreas, em tudo. Ele faz aquela limpeza geral, que, na verdade, é o primeiro protocolo a ser feito em uma consulta naturopática. É a desparasitação. Sem a desparasitação, não tem imunidade, o corpo fica exposto a doenças. A doença começa no intestino e, na maioria das vezes, infestado de parasitas. Eu vi um vídeo recentemente e eu fiquei assustada. Isso. Quantos parasitas foram retirados do intestino de uma pessoa. E já que você falou de intestino, Mara, a kombucha também ajudaria nesse momento aí? A kombucha é indispensável, é essencial na reposição aí para alimentar as bactérias boas do intestino. Eu indico kombucha diariamente. Ah, que coisa boa. Tá? Olha, gente, presta atenção. O intestino agradece. E hoje eu esqueci, mas a gente tá tomando água, viu, gente? Que água também é importante, né, Mara? Eu esqueci de trazer a kombucha. Sempre que eu venho para o Espaço Mulher, eu trago uma kombucha para brindar aqui com a convidada, ou com Roselene, mas hoje eu esqueci. Então, que bom que você... Eu sei que você já conhece a kombucha, você já provou, Minha você filha sempre... Letícia, ela não fica Isso, assim, né? Letícia está lá na primeira página do meu Instagram com a propaganda da kombucha. Não é nem propaganda, é necessário. Sim, ela disse que ela sempre tomou, né? Ela tem intolerância a glúten, né? A lactose. E lembrando também. Vocês aqui, todos que têm intolerância alimentar à lactose têm desbiose intestinal. Então, mais importante ainda, incluir a kombucha diariamente. A doença começa no intestino, então é o primeiro a ser cuidado. Antes era o segundo cérebro, né? Sim. Eu considero o intestino como o primeiro cérebro. Eu foco primeiro nele e a saúde se regenera por um todo. Agora, Mara, para não dizer que eu estou puxando a brasa para a minha sardinha, seriam os fermentados de maneira geral. Eu sei que a kombucha tem o seu lugar de relevância, mas os fermentados em geral seriam importantes nesse momento? Os fermentados em geral de qualidade, né? Chucrute, o kefir, sim. E legumes fermentados em geral, né? Tudo fermentado. E é muito, olha, gente, é muito importante, é muito fácil de fazer um fermentado, muito fácil. Tem algumas dicas, inclusive, lá no meu Instagram também. Se você não segue ainda, siga lá, é
Kombucha Teca, Kombucha _ Teca. E o kombucha começa com K. Você sempre vai ter receitinhas. Ontem, inclusive, eu postei uma receita de uma panqueca com a massa vegana, feita só com aveia, água, chia. Pronto, tinha uma pitadinha de sal, só isso. Então, é uma massa muito legal e básica que você pode usar vários tipos de recheios. Sim. Então, aproveite para aprender aquilo que é bom e prático, porque eu sei que o dia seu é corrido. Então, é muito importante descascar mais. E desembalar menos. Mara, fala um pouquinho sobre isso. Hoje você vai no mercado, você fica andando lá, fica tonta e não tem quase opção, né? Aí eu vou no mercado, compro o ovo, aí vou lá, batata doce, banana da terra, mas aqueles embalados lá não faz mais parte da minha vida, né? Na minha cozinha não entra mais embalados. Minha cozinha é uma farmácia natural. Até porque hoje a gente encontra muito nesses pacotes, é mais produto alimentício do que necessariamente o alimento. Transgênico, né? Do que o alimento, né, Mara? Então, quando a gente fala de descascar mais, gente, é porque realmente hoje, quando você vê tanto produto químico nessas embalagens, você percebe que você não está consumindo um alimento em si, mas um produto alimentício. Ele alimenta? Alimenta, mas ele não é tão nutricional quanto o seu corpo precisa para a prevenção de doenças, não né, Mara? Não nutre o corpo. E o nosso foco é comer aquilo que vai nutrir seu corpo, que vai prevenir você de doenças e não ficar doente. Como você falou de nutrir, como é que ficam os microverdes? Hoje a gente fala muito de microverdes, né? Eu até tenho cultivado. Não fiz ainda, não cultivei ainda na minha casa. Mas, além de ser fofo, é bem nutritivo. Né? Sim, eu percebi que alguns... 40 vezes mais? E 40, não é 40%, viu, gente? 40 vezes é muito nutriente, muito, né, Mara? Muito. O que acontece quando você toma-se um super nutriente? Você pode causar algum mal-estar de você comer muita coisa nutritiva ao mesmo tempo? O corpo, ele é inteligente. Ele, se tiver em excesso, ele elimina. Olha só que lindo, gente. Deus que fez essa máquina, né? É tão inteligente, porque em relação a nutrientes, vitaminas, se vê que ali já está o suficiente, ele elimina automaticamente. E não tem nem necessidade de você consumir tanto microverde, porque já que tem 40 vezes mais. Sim. Olha, gente, eu fiz essa semana. E com 7 dias você já colhe. Enfeita a casa, fica lindo. Sim. A microverde de beterraba é linda demais. Ela tem uns talinhos vermelhinhos. Aí quando você faz, eu fiz a microverde de rúcula, junto com a microverde de beterraba. Como é que você faz? Você compra, gente, nessas casas, aqui até perto, vou fazer propaganda, não conheço eles, mas aqui tem a Casa do Fazendeiro, aqui pertinho da rádio. Então, lá vende os pacotinhos de sementes, como se você fosse plantar mesmo na sua horta. Então, você pode plantar em casa, usando aquela fibra de coco. É muito legal, gente, a fibra de coco é super fácil. Você pode colocar num vasinho qualquer, até numa caneca, enche de fibra de coco, borrifa a água, e aí você joga aquelas sementinhas por cima. Gente, a cozinha fica tão linda com aquelas microverdes, nascem com 7 dias. Você pode colher e comer. Eu corto, deixo só a raizinha lá, e aí eu coloco em salada, você lava direitinho, sempre cultive num local higiênico, um local que você sabe que tem uma segurança, que caso você tenha animais em casa, é bom você deixar longe deles. Então, os microverdes ajudam muito. Olha, a microverde de rúcula, eu falo por experiência. Eu já tinha ouvido falar que era muito gostosa. Mas é incrível o sabor da microverde de rúcula. Não só ela é muito mais saborosa, porque a rúcula ela tem aquela adstringência, né? Arde um pouquinho, amarga um pouquinho. Na microverde, não. Que é a plantinha filhote. Eu acho tão linda. Então, gente, fora que você é uma terapia, né? É uma terapia você cuidar. Ferramenta. Assim como fazer kombucha também é uma terapia. Sim. Eu comecei quando eu aposentei, e aí eu comecei a fazer como terapia mesmo, fazer aquilo e ver o Scooby crescer, aquele biofilme ali, é super interessante. Maravilhoso. Então, gente, você só tem que se cuidar. Ainda tem uma perguntinha aqui para Mara, né, Mara? Que a gente já está chegando aqui, passando daqui a pouquinho do horário. Mas, por exemplo, tem uma pergunta aqui que eu queria falar com você, que é sobre a suplementação. Você até falou aí, eu posso orientar quanto à suplementação, mas não posso orientar quanto às quantidades em relação à alimentação. Você fala um pouquinho para a gente sobre essa questão do suplementar? Sim, a suplementação é essencial para todos, né?
devido à alimentação errada, nosso corpo ele sempre tem deficiência nutricional. Aí é interessante verificar qual que cada pessoa é única. Então, cada pessoa vê se necessita de vitamina D, tem umas que magnésio, vitamina C, outras tirosina, que ajuda no funcionamento da tireoide, selênio, zinco. Então, a suplementação eu posso sim estar recomendando, né? Sim. Dependendo da necessidade de cada um. E a suplementação é essencial. Não tem ninguém que não precisa de suplementação. Então, quando você fala dependendo da necessidade, você buscaria como saber essa necessidade? Você pode solicitar os exames? Posso solicitar os exames, sim. Porém, os planos de saúde ainda não cobrem, se for recomendado por naturopatas, né? Mas eu posso recomendar, pode fazer particular, tranquilamente. Olha só, gente, então vamos procurar, né? Então, por exemplo, a pessoa pode procurar um nutricionista ou o seu médico comum, médico prescrevendo os exames de sangue. Sim. Então, a pessoa pode levar os exames de sangue para você fazer essa leitura. Posso fazer a leitura. Tá. E recomendar direitinho aí o que pode ser feito. A suplementação. Sim. Então, eu vou te fazer uma pergunta específica, porque me ocorreu há pouco tempo. Por exemplo, eu estava percebendo algumas mudanças em relação à minha pressão arterial. Sim. E eu sempre tive uma pressão mais baixa. Tive algumas consequências em relação ao período que eu tratei a apneia grave, né? Eu falei poucos dias atrás aqui sobre isso. Por ter uma apneia grave, eu tinha 33 paradas por hora durante o sono. Então, o CPAP que eu usava, a máscara que eu usava, já não fazia mais efeito. Eu tive que dormir sentada por 2 anos. Então, aquilo me trouxe uma série de consequências. Sim. Um problema que não foi por causa da minha má alimentação, mas foi um problema congênito. Sim. E aí, eu fui perceber que eu já tinha aquilo desde a infância, aquele estreitamento na passagem de ar, que com a fase adulta e a menopausa se agravou. Então, assim, quando eu enxerguei o que eu tinha... E olha, Mara, infelizmente eu tenho que falar isso aqui. Não foram os médicos que me ajudaram a enxergar isso. Eles faziam o quê? Prescreviam medicação para pressão arterial. E eu resistia em tomar, porque eu sabia que durante o dia minha pressão era baixa. Sim. Eles prescreviam remédio para o sono, sendo que eu não dormia, porque eu parava de respirar. Eu falei, eu não vou tomar remédio para dormir. Eu não vou tomar, porque se eu for tomar, eu vou morrer mais rápido, porque eu parava de respirar. Nossa. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar sobre mim. Estudar por que haviam tantas paradas respiratórias. Estudar por que tanta pressão que variava. E eu comecei a fazer um aprofundamento disso. Foi aí que eu descobri que eu tinha uma síndrome chamada SALS. E todas as vezes que eu ia para o pronto-socorro, normalmente eu ia com a minha filha e falava, ela tem o quê? Minha filha falava, ela tem SALS. E o médico do pronto-socorro não sabia o que era. E eu sei que muitos médicos não têm que saber tudo. Mas a SALS, quando você tem uma apneia grave e você passa a ter todas as sequelas daquilo, por exemplo, eu tinha problemas com sono, então eu não tinha qualidade de vida, eu tinha hipotireoidismo, e aí o que acontecia? Quero fazer um recorte, colocar no Instagram, porque eu sou fã daquela médica. Foi na época da pandemia, ela não pôde me atender presencialmente. E ela fez uma consulta online fantástica, gente, quando eu fui indicada. Na verdade, eu fui indicada para ela para usar um aparelho que ela desenvolveu para quem tem apneia. E conversando muito comigo, eu mandei fotos para ela. Ela pediu para eu tirar fotos de várias posições do meu rosto. E foi através das fotos que ela diagnosticou. Ela falou, Esté, eu não posso te indicar esse aparelho. Eu sei que era um aparelho caro, que eu queria comprar. Ela falou, olha, você pode até comprar um aparelho, mas ele vai se tornar obsoleto daqui a uns 4 anos. Então, cada vez que você vai envelhecendo mais, essa musculatura do seu pescoço vai ficando mais vulnerável e você vai fechar cada vez mais a passagem de ar que você tem. Então, o seu problema só vai se agravar. Sim. Ele vai te ajudar no início, mas você vai ter um agravamento do seu problema. Gente, não é qualquer médico que faz isso. Então, eu te agradeço muito, muito, doutora Kênia, felicíssimo. Agradeço muito, porque ela me indicou, ela falou, olha, eu vou te indicar um médico, e ele é da sua cidade, Vitória da Conquista, doutor Luciano Sincuraco. Foi, assim, uma bênção de Deus na minha vida, doutor Luciano, me acompanha ainda até hoje. E eu tive que fazer a cirurgia ortognática,
né, para me recuperar. Então, eu fiz aqui esse relato para que você entenda. Muitas vezes você tem um problema de saúde e você só procura remédios, ou você toma todo o remédio que o médico passa sem fazer um questionamento a mais, sem buscar se conhecer. Então, é muito importante a gente se conhecer, sem buscar, né, Mara? Outras opções, né? Outras opções, outros recursos terapêuticos, e foi isso que eu busquei. E engraçado, aí nessa época eu usei os óleos essenciais, eu fui indicada. E por incrível que pareça, alguém falou, Esté, use o lavanda. Eu não conhecia ainda os óleos. O lavanda vai ser muito bom para você. E eu quase morri naquela noite. Porque o lavanda, gente, é excelente para quem tem problemas com sono. Ele me fez dormir tão profundo que a máscara que eu usava saiu do meu rosto sem que eu percebesse. Eu dormia, eu caía, eu não dormia, eu despenquei, já que eu tinha tanto problema de sono. E ele ajuda a produzir melatonina, então eu sei que ele é bom por causa disso. Mas no meu caso, como eu tinha já todo aquele problema, ele me fez dormir demais. Eu apaguei. Quando eu assustei com aquele vapor, assim, do CPAP, quem usa CPAP sabe como é que é. Uma pressão positiva muito violenta, e o meu já era super violenta, a pressão, e eu acordei. A madrinha vai usar. Exatamente. Então, tem que ter um cuidado, tem que ter um acompanhamento. Ela tá com pedido. E aí, o que aconteceu? Eu fui parar no hospital, porque a minha pressão estava muito alta, a minha saturação tinha caído. Então, assim, eu te recomendo hoje, se você tem problemas com sono, se são problemas graves, procure, sim, um médico, um otorrino, procure um médico se você tem problemas aqui na parte, se trava o maxilar, né? Então, procure um médico especialista para te acompanhar. Não use os óleos essenciais simplesmente sem procurar um consultor de bem-estar. Porque às vezes as pessoas compram simplesmente o óleo, né, Mara? E muitas vezes também tem óleos que não tem a qualidade, né? Sim. Boa. Aí não é qualquer óleo também, né? E tem que ter o cuidado de como usar, né, Mara? Porque, por exemplo, o óleo de orégano é excelente para infecções, mas se você pingar ele na língua, ele pode furar a sua língua. Ele é antifúngico, ele é um potente antifúngico. Então, ele não pode ser ingerido, assim, sem fazer uma mistura específica. Então, se cuide. Vamos mais para um apoio cultural. Na volta, Mara vai dar mais algumas informações para você, tá? O Espaço Mulher volta já. A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global, melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas. Na Urbis 1, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Ótica Estrela tem qualidade e o atendimento é ótimo. Óculos de grau e óculos de sol com laboratório próprio. Ótica Estrela é a melhor opção. Ótica Estrela, o melhor para sua visão. Ótica Estrela. Aqui você encontra óculos de sol, óculos de grau, lentes de contato, laboratório próprio, taxa de desconto para sua consulta com oftalmologista e muito mais. Telefone 77 3424 6683, na Rua Francisco Santos 233 Centro, Vitória da Conquista. Tudo de bom para os seus olhos. Ótica Estrela. Brasil Atacarejo, todo dia é
de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Leite condensado Itarag 395 gramas, 5,28. Cerveja Escolata 350 ml, 2,98. Mussarela peça ou pedaço quilo, 29,80. Válidas até 18 de junho. Brasil, Brasil Atacarejo. Esse é mais barato, esse é nosso. Você está ouvindo Espaço Mulher. Estamos de volta. Você está sintonizado aqui no programa Espaço Mulher da Melodia Conquista, programa da Rose e Helene. E hoje eu estou a isso. Mais um motivo para se prevenir, né? Não é só agasalhos. E escolher agasalhos assim, de algodão, um tipo de linha mais orgânica, mais natural, Sim. Nada sintético, né? Porque é prejudicial à saúde. Cuidar da imunidade, beber bastante água, pode suplementar a vitamina C, verificar como é que está o nível de vitamina D, que ajuda muito para elevar a imunidade. Então, melhor cuidar da imunidade do que depois ficar tomando corticoide ou medicamentos químicos, que só são paliativos, né? E leite, ele acumula muita secreção. O leite, o glúten, o trigo, ele acumula muita secreção, principalmente quem tem sinusite, rinite, problema de bronquite. Então, escolher nesse período aí um leite orgânico, né? Em lojas de produtos naturais, geralmente tem os leites orgânicos, ou em casa também você pode fazer. E cuidar aí da alimentação, comer comida de verdade. Fala pra gente quais seriam esses leites, Mara. Como é que eu poderia ter os leites orgânicos na minha casa, feitos por mim? Pode fazer o leite com semente de melão, o leite com o coco seco, você pode tomar também. E tem os leites de castanha, que pode estar batendo no liquidificador, coando. É um leite muito gostoso. Tem vários leites. Hoje em dia na internet ensina, né, várias leite receitinhas. De soja, né, que se vende. Você acha interessante? Não acho interessante o leite de soja. Inclusive, o leite de soja, eu acho que ele tira um pouco da libido de mulheres. Fala que é bom na menopausa e tudo, mas cientificamente, na naturopatia, não indicamos o de soja. Prefiro de castanha ou de coco. O de coco eu já tomo. Eu, inclusive, ouvi recentemente um médico falando sobre isso. Muito importante você usar um leite de coco natural com uma colher de cacau, o leite morninho, você mistura com uma colher de cacau. Na hora de dormir, você toma, melhora muito o sono. Falei, gente, que incrível. Tem o leite de coco em pó. Sim, e você recomenda, por exemplo, se for de uma boa marca? De uma boa marca, uma loja de produtos naturais, assim, eu recomendo sim. Melhor do que os outros leites. De caixinha não precisa nem falar, porque não existe, né? Tomar leite de caixinha. E o leite de vaca, ele acumula muita secreção, principalmente nesse tempo frio. Engraçado que essa semana eu estava conversando com a minha filha, ela falou, olha mãe, e eu acho que foi interessante assim, eu não estava com a gripe e eu estava com tanta pressa, comprei uma leite de caixinha e quando cheguei, eu falei, não acredito que você fez isso. Meu Deus. Ela, mãe, foi uma coisa assim, eu nem sei por que eu comprei aquele leite de caixinha, que ela não toma, nem eu. E ela falou, olha, mãe, foi impressionante, que eu percebi, falei, no outro dia, eu fiquei com uma dor de cabeça, uma coisa estranha. Sim. E aí, no outro dia, eu falei, não vou tomar hoje, só para ver. E ela não sentiu mais nada. E ela sabe Sim, quanto produto químico muito, tem ali dentro, né? Fermenta muito, alimenta os fungos, né? Os biofilmes. Então, se você pode comprar já que você vai tomar leite, né? Você pode comprar um leite natural, por que não? Isso. E por que não um leite orgânico? Por que não um leite vegetal? Sim. Né, Mara? Sim. De melhor qualidade. Com certeza. Por que não a comida de verdade? Uma comida de verdade. Né? Uma batata doce. O que é comida de verdade, Mara? Comida de verdade é ovo, é frango, de preferência da roça, aquele criado lá no quintal. Mas se não pode comer da roça, pelo menos que se coma um frango, né? Sim. Mais frango do que a carne vermelha, seria ovo, isso? Não, carne vermelha eu indico também. Sim. Pode comer até a carne vermelha com a gordurinha, que é gordura boa, né? Ajuda a absorver ali os nutrientes do corpo. A vitamina D precisa de gordura boa. Os hormônios, principalmente da menopausa, precisa de gordura boa. Então, comida de verdade é isso. É banha de porco,
Não olho pelo amor de Deus. Eu dá vontade de chorar quando eu vou em uma casa e eu vejo uma vasilha. Sim, principalmente em caso de pessoas da minha família. Isso. Então, como arroz integral, um feijão de molho, assim, umas 48 horas. Trocando a água, né? Pode pôr vinagre de maçã, espreme um limãozinho, batata doce, aipim. Eu ainda prefiro raízes que fica por cima da terra, né? Porque hoje em dia tem muita... A terra está toda contaminada, né? Aí, e ovo. Tipo assim, se não tiver nada assim para você... Na minha geladeira não falta ovo. A minha também. Então, não tem... Se alguém for lá tomar café comigo, vai ter cuscuz. Eu acho cuscuz não transgênico, sem glúten. Aquele transgênico eu não como mais de jeito nenhum. Então, você já encontra aquele cuscuz mais saudável, né? E ovo e... Comida de verdade é isso. Orgânica, né? Não transgênica. Hoje é mais difícil, né, Mara? Às vezes a gente vai no mercado e aí você vai comprar uma massa de cuscuz. Você nunca acha uma massa de cuscuz que não seja transgênica. E a letrinha T tá bem grande lá para você enxergar. Agora, eu só compro não transgênica, sem glúten. Em mercados comuns? Lá perto da minha casa, eles não deixam faltar só, então mais. você me ensina o endereço aí. Perto da minha casa, eu não achei essa semana. Inclusive, eu procurei e eu fiquei procurando aqueles que não tivessem aquela letrinha do transgênico que eu não achei. Uma dica aqui para vocês. O segredo para comer comida de verdade e mudar a alimentação é não levar para dentro da sua casa aquilo que vai te fazer mal, que vai te inflamar. Porque aí, quando você estiver com fome, que você abrir a geladeira, não vai ter nada de supérfluo. Vai ter o ovinho lá, você faz um mexidãozinho de ovo e come. Ali vai matar a fome. Mas se ficar enchendo frasco de biscoito e comprar coisas industrializadas, embaladas, na hora da fome acaba comendo. Tem um bolinho de cuscuz que eu sempre ensino a fazer no meu perfil e é bem prático. Apesar de que ele é feito no micro-ondas, o micro-ondas não é tão... saudável assim, mas de vez em quando você pode fazer. Você pega um pouquinho da massa de cuscuz já hidratada. Normalmente eu já deixo um pouco ali de um dia para o outro. Sim. Aí você pega 2 colheres ou 3 da massa de cuscuz hidratada, coloca numa caneca, joga um ovo dentro, mexe um pouquinho, pode botar coco se você quiser colocar mais docinho. Ou você pode colocar sementes, farinhas de semente, como eu sempre tenho, um pouquinho. Pode botar passas, o que você quiser. Psyllium, que é ótimo. Mexe um pouco, bote uma pitadinha só de fermento para bolo e leva no micro-ondas. Gente, fica um bolinho de cuscuz maravilhoso, macio. Uma forma diferente de você comer o cuscuz com ovo. É tão bom cuscuz com ovo, né? Então o ovo já vai estar ali. Essa mistura sua também é ótima para preparar crepioca. Isso. É só retirar o fermento e pode fazer na frigideira. Isso, eu faço assim também. Crepioca bem gostosa. Às vezes eu já coloco uma banana picada, né, dentro dessa massa, levo naquela panquequeira e já faço uma panqueca. Você pode botar um queijinho, pode botar pasta de amendoim, Mara. Fala um pouquinho sobre pasta de amendoim, o que você acha dela? Eu acho que o amendoim, ele tem muito fungos. Eu não como mais amendoim, porque amendoim, ele é um alimento muito... Assim, que com alto teor de aumenta fungo? os fungos do corpo. Inclusive, quem tem herpes labial, herpes genital, não pode comer de jeito nenhum o amendoim, porque ele aparece. E essa época de frio, gente, o povo tudo comendo amendoim. Eu gosto de amendoim cozido, viu, Sim, sim, mas aí você já sabe, né, que ele tem muito fungos. Enquanto você está comendo sem saber é uma coisa, agora que já sabe... Isso. Tem que tomar vergonha na cara, né, Mar? Inclusive, quem tem herpes é proibido comer amendoim. Olha só, gente, informações aqui importantíssimas e que eu estudo tanto, que eu leio tanto. Sim, e já houve relatos que eu nunca tinha ouvido falar que deixou de comer amendoim, mesmo sem suplementar, porque tem a suplementação, né, para herpes, que é a lisina, né, com vitamina C. E mesmo sem tomar a suplementação, retirou só o amendoim, o herpes parou de aparecer. Olha só, gente, que importante. Inclusive, eu já tive casos de pessoas na família que tinham dermatite atópica. E depois de parar de tomar o leite e comer feijão, a dermatite nunca mais voltou. Sim. A dermatite, a cura da dermatite, da psoríase é a alimentação. Então, gente, prestem atenção naquilo que você está levando para dentro da sua casa. E é como você falou, Mara, se você não coloca no carrinho, você não passa aquilo no caixa e leva para sua casa, você tem muito mais chance de se precaver. Sim.
em relação à sua saúde. Com Porque certeza. se dá, como você falou, deu fome, tem um biscoito lá e você não está ali, está com aquela preguiça de fazer, Sim. de preparar alguma coisa, você acaba comendo, né? Isso. Comendo o que não deve. Ou seja, se compra um flocão ali de milho não transgênico, sem glúten, um psyllium, as oleaginosas, as sementes, ali você vai ver, só tem aquilo ali, e o ovo você vai fazer uma crepioca. Você vai inventar alguma coisa, né? Uma crepioca, ali na massa você joga o ovo, e ainda frita um ovinho ali na banha de porco ou numa manteiga boa mesmo de fazenda, coloca dentro da crepioca e pronto, ali você vai ficar saciada a manhã inteira. É, interessante. Sem ficar beliscando. É comer saudável, ficar saciada e não sente vontade de beliscar. Olha que coisa fácil, né? Fácil. Muito fácil mesmo. Mas não é melhor comer um pão, pegar um pão, botar o ovo dentro. Ah, é um pão com ovo. É bom. Mas você tem que pensar nas consequências. Agora sim, Mara, se eu quiser de repente... gente, hoje eu tô com a preguiça de fazer. Tá chovendo, tá muito frio, eu não quero ficar pegando água fria. O que seriam assim, dicas mais práticas para que eu me alimente bem se eu não tiver coisas tão, assim, naturais na minha casa? Para onde eu posso pular um pouquinho, pisar na jaca um pouquinho? Tem essas opções? Você pode já fazer um arroz, assim, com legumes, com carne moída, e deixar já umas vasilhinhas desse arroz Sim. no congelador. E aí, depois Olha você só, boa esquenta ideia. ele e coloca mais ovo, né? Nada de ficar também tudo queijo. Isso. Apesar que tem o queijo de búfalo, que ele é ótimo. Ele não inflama tanto quanto o queijo normal. O queijo de búfalo tem ele o cremoso, que é muito bom. Também ele é anti-inflamatório. E serve para quem tem intolerância à lactose. O queijo de búfalo não traz danos nenhum. Então, aproveitem aí as dicas da naturopata Mara, essa terapeuta da saúde, terapeuta do bem-estar. Eu tenho sido acompanhada. Agora, como é que te acha, Mara, para eu ser acompanhada por você? A pessoa, o ouvinte quer saber como é que faz. Pode me acompanhar, me seguir lá no Instagram, @naturopata Mara Moraes. Eu atendo com a teleconsulta. Aí pode clicar lá no link e agendar a sua consulta. A consulta e um acompanhamento especializado, individual, diariamente. Repete o arroba e repete o WhatsApp para a gente saber. @naturopata Mara Moraes. Meu WhatsApp é 77981589594. Mas tem o link lá na bio do Instagram. Pronto, então você já sabe onde procurar, já sabe como ter mais saúde. Você aprendeu aqui hoje. Se for, volte um pouquinho aí, se você for assistir depois, sim, que você vai ver muitas dicas legais. Então, falamos sobre kombucha, sobre óleos essenciais. Procure sempre um consultor de bem-estar, procure sempre um especialista. E lembrando que aqui na cidade de Vitória da Conquista, eu gosto de falar isso, Mara, porque tem muitas lojas vendendo kombuchas que não tem um registro do mapa. E kombucha é um produto maravilhoso, sim, desde que você saiba quem fez, como foi feito. E se ele está sendo vendido em prateleira, ele precisa ter o registro do mapa, né? Porque precisa ter uma segurança alimentar. Com certeza. Então, procure consumir uma kombucha de qualidade, porque a kombucha é muito fácil conter álcool a mais. Porque a fermentação, ela produz o álcool. Então, se você coloca açúcar a mais e você não tem alguns controles de qualidade, você pode estar tomando uma kombucha alcoólica sem saber. Então, procure se informar sobre isso também. Então, sim, Mara, o que é mais para você encerrar? Dei alguns conselhos aí para esse momento de inverno, que você já falou, mas faz um resumo aí do que seria bom nesse momento para a gente. Seria indicado aí já vocês começar a usar a kombucha, né? Olha só! Primeiro tem que cuidar do intestino. Se o intestino está funcionando bem e está alimentando as bactérias corretamente do intestino, sua imunidade vai lá para cima. E as bactérias, fica tudo dançando lá. Então, a imunidade vem do microbioma intestinal. Aí precisa cuidar aí do intestino para ter imunidade. E como eu falei, comer comida de verdade, beber bastante água e suplementar aí vitamina C, vitamina D, para aumentar aí a imunidade. Não é à toa que tem muita gente da minha família com gripe e eu tô aqui, inteirinha, todos os dias. Sim. Eu tomo kombucha. Isso. A kombucha fortalece o microbioma e o microbioma manda para
Estou forte, estou forte. Depois nós vamos fazer a oração final e encerrar. Muito obrigada pela sua participação e fique todos os dias ligadinho no Espaço Mulher, que amanhã a gente volta de novo às 10 horas. Vamos Cuidem orar? da saúde, hein, pessoal? Saúde é a prioridade. Então vamos lá? Vamos orar? Vamos para esse momento. Momento da oração. Prepare seu coração. Vamos falar com Deus. Nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui nesse programa, de usar esse veículo para falar a tantas pessoas, para trazer coisas boas. Te agradecemos pela nossa saúde e te pedimos que oriente a cada pessoa que ouviu a cuidar desse templo que é o nosso corpo, que nós possamos cuidar com responsabilidade, com dedicação. Muito obrigada por este programa e muito obrigada por esse dia. Eu te agradeço pela vida de Mara, que o Senhor possa usá-la na condução de ajudar pessoas a ter uma saúde melhor. Em nome de Jesus. Amém. Mara, dê o seu tchauzinho final. Tchau, pessoal. Deus abençoe vocês, que ilumine toda a família, todos vocês, e que Deus traz luz assim para regenerar o corpo de vocês através da alimentação. Ok, muito obrigada por mais um programa. Tchau, tchau e até amanhã às 10 horas. O Espaço Mulher volta amanhã.